Nós entendemos que existe bases que não podem ser destruídas. E toda pessoa, ela, para permanecer de pé, ela tem que ter bases de sustentação. Um homem, uma mulher sem uma base, sem um alicerce, ele não permanece de pé. Nós começamos na semana passada pregando sobre a família. E eu quero continuar falando esse assunto sobre família, porque hoje, em especial as mães, quando fala de mãe, fala de família. Amém? Eu quero que você comigo abra a sua Bíblia agora no livro dos Salmos, de número 127. As crianças podem ir lá para o nosso espaço Kids, vai ter lá um momento para nossas crianças, amém? Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta. Amém? Este salmo é um salmo profético. É um salmo de bênção para a família. E quando Deus, através do salmista, expressa essas palavras, eu vejo muita profundidade no que ele aqui quer ensinar para cada um de nós. Amém? E eu quero falar essa noite sobre como construir uma família de honra. Como construir uma família de honra? E o interessante é porque esse salmo começa falando de construção. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores, em vão trabalham os que a edificam. Escute isso. Para que eu possa construir uma família de honra, eu preciso entender sobre construção. Como assim, pastor? Escute isso. Quando uma pessoa vai construir, a coisa mais importante numa construção, primeiro são os materiais que você vai usar. Ninguém vai construir usando qualquer tipo de material. Ninguém vai construir usando um material que não presta, que não tem aprovação. Você se preocupa em ter o melhor material para você construir. Amém? E dentro da construção, a coisa mais importante é a base da construção. Se você não fizer uma boa base, você pode correr o risco de fazer uma construção e ela não permanecer de pé, porque a base não foi bem feita. Amém? Você tem que passar bastante tempo investindo no alicerce, investindo na base, para que a construção que você fará permaneça de pé. Então ele diz assim a palavra: quando você vai construir, você precisa ter direção de Deus para fazer isso.
Você precisa ter sabedoria de Deus para fazer isso. Porque se Deus não estiver te direcionando na construção desta casa, desta família, ela não vai permanecer de pé. Então a primeira coisa, escute isso. Eu preciso construir uma família com bases sólidas. E quais são as bases de uma família que vai permanecer de pé? Quais são as bases de uma família que não vai desmoronar? Jesus contou uma história sobre 2 tipos de homens. Ele fala do homem prudente e do homem insensato. O homem prudente, a mulher prudente, Jesus diz que essa pessoa constrói a sua casa sobre um alicerce inabalável, uma rocha. Quando vêm as tempestades, quando vêm as chuvas, quando vêm os ventos, a casa não cai, porque ela está sobre uma rocha. Mas Jesus também fala de o homem insensato, a mulher insensata, que é a pessoa que constrói a casa sobre areia, que constrói a casa sobre um fundamento vulnerável, que constrói a casa sobre uma estrutura inapropriada, uma base que não tem sustentação. E aí a palavra de Deus diz assim: e essa casa, quando os ventos soprarem, quando as tempestades virem, quando as situações surgirem contra esta casa, ela vai desabar, porque ela está sobre a areia e não está sobre a rocha. Então, irmãos, por que nós precisamos nos preocupar com a base da casa? Por que nós precisamos nos preocupar com o tipo de material? Porque se você quer uma casa que dure, se você quer uma construção que permaneça até o fim, se preocupe com a base, se preocupe com a estrutura, se preocupe com o alicerce da sua casa. Pastor, e quais são então os alicerces que eu tenho que colocar como base da minha família? Número um, o primeiro alicerce de uma boa família, de uma família de honra, é o próprio Deus. Deus tem que ser o primeiro alicerce de uma família que vai permanecer. Qualquer família que queira permanecer, mas que não coloca Deus como a sustentação dela, ela corre um grande risco de, quando as coisas se levantarem de forma contrária, ela cair. O texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quantas famílias que foram construídas de forma em vão. Mas por que, pastor, que foi de forma em vão? Porque não colocaram Deus à frente. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas querem construir famílias sem Deus, em que as pessoas querem construir famílias sem a direção do alto, sem orientação divina. Elas querem construir famílias só com aquilo que elas acham que é já necessário. Ah, não, eu já sei como é que faz, eu não preciso da orientação de ninguém, eu não preciso que ninguém me diga como é que é uma família. E aí, irmãos, é por isso que nós estamos vendo tantas famílias sendo destruídas, porque são lares onde Deus não fez parte da construção da casa.
São lares onde o Criador não fez parte do projeto. Quando você vai construir a casa, você se preocupa de ter o projeto da casa. Sim ou não? Você desenha a planta da casa. Você coloca lá, vai ter esse cômodo, vai ter um banheiro ali, vai ter essa cozinha, vai ter esse quarto. Você planeja. Você planeja a estrutura física de uma construção. Mas escute isso. A maioria das pessoas não planejam a construção da família. A maioria das pessoas não planejam a construção do lar. Se preocupam em planejar a construção de tijolo, de ferro e de cimento e areia. Mas não se preocupou de planejar a construção da família, pessoas, marido, mulher, filhos, pais. E aí, podemos muitas das vezes ter uma casa bem construída, mas morando dentro da casa, uma família destruída. Podemos ter uma casa, uma mansão, mas dentro da casa ter uma família que não tem mais unidade, que não tem mais amor, que não tem mais companheirismo, que não tem mais o prazer de estar junto, porque a preocupação foi de construir de forma física, material, mas não de forma estrutural no interior das pessoas. A maioria das pessoas não estudam para casar, não pesquisam sobre como é um casamento, como é viver juntos. Os jovens querem casar, mas ele não sabe como é que é ser um homem de uma família, um marido. A mulher não sabe como é que é ser uma mulher de um lar. Aí entra no casamento sem saber, sem conhecer nada sobre família. E pior é quando aqueles que entram, no caso principalmente da mulher, e não sabe nem cozinhar, e não sabe nem fritar um ovo, porque em casa da mamãe, do papai não aprendeu. Por quê? Porque esqueceu de se preparar para construir a família dele. Irmãos, família é uma construção preciosa. E você precisa de Deus para construir a família. Amém? Se o Senhor não edificar, se o Senhor não construir com você, em vão será qualquer trabalho seu. Qual o conselho que eu lhe dou? Chame Deus. Chame Deus para o projeto família. Chame Deus para o projeto lar. Peça orientação. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o criador da família. Quem instituiu a família foi o próprio Criador. E é Ele que sabe como deve ser o padrão de uma boa família. Não é a novela que ensina. Lá em casa não tem televisão, já fazem muitos anos. E, por coincidência, eu estava em Codó com a minha mãe, e na casa da minha mãe tem televisão. E aí, ontem à noite, estava lá a novela passando. Rapaz, era só safadeza na novela. E era família de todo jeito. Eu fiquei pensando, como é que muitos têm aprendido sobre família? Sabe como? Na novela. Na novela.
Muita gente tem aprendido sobre família assistindo novela. Olha o padrão de família da novela, irmãos. Olha o padrão de família em novela. Não existe padrão. É qualquer coisa, menos família. É uma mistura. É uma liberdade. É faz o que quiser fazer. É troca de mulher ou de homem quando quiser trocar. Sabe, tem muita gente que a base de ensinamento dele para a família é a novela. Irmão, não vai sustentar uma família assim. A base para você, para cada um de nós, de família, é Deus. É Deus. Sabe por quê? Porque no céu tem uma família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Deus, Ele trouxe para a terra o modelo de família do céu. O modelo de família do céu. Nós não estamos aqui na terra vivendo família como modelo deste mundo, não é. Família é padrão do céu. Família é modelo do céu. Foi Deus que apresentou a família. Então esse Salmo 127, Deus está dizendo assim: ei, você quer construir? Me coloque nos planos da família. Você quer que a tua família permaneça forte? Me inclua. Peça a minha direção. Peça a minha sabedoria para o teu lar, para você construir a tua família. Diga glória a Deus. Escute, o texto diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar, sabe, quando a presença de Deus é a proteção da tua casa, o mal não vai prevalecer. Quando Deus é a proteção da tua família, ela não será destruída quando as tempestades se levantarem. Porque eu não quero que você pense assim: pastor, então a família construída nos padrões de Deus nunca irá passar por luta. Eu não quero que você pense dessa maneira. Porque a família também cristã enfrenta as suas lutas. A família do servo de Deus também enfrenta desafios. Mas o que é que Jesus falou? Ele mostrou a família na rocha e ele mostrou a família na areia. Ambas as famílias passaram por provações semelhantes. Foi ventos, foi ondas, foi tempestades, foi chuvas. Então, os tipos de lutas que as famílias enfrentam são semelhantes na maioria das vezes. Mas o que é que Deus diz para você? O segredo é a base da família. O segredo é o que está debaixo daquela família. Se for areia, ela é destruída. Mas se for uma rocha, ela não vai ser destruída. Amém? E quem é a rocha? É Jesus, é o Senhor. Versículo 3, leia comigo, por favor. Diz assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Escute isso. Os filhos são herança do Senhor. Ou seja, é Deus que dá os filhos para nós. Os filhos são de Deus. Ele deu a você, Ele deu a nós. Amém? Você que é filho, escute isso, foi Deus que te deu para os teus pais. Que privilégio, né? Os filhos são herança do Senhor.
É Deus que dá os filhos. Agora Deus dá os filhos para você, Deus dá os filhos para nós, e nós somos filhos, para qual propósito? Com qual intenção? O texto diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Deus está dizendo que os filhos são flechas que Deus entregou para um pai, para uma mãe. Você é uma flecha, porque todos nós aqui somos filhos. Alguns já são pais e mães. Então o filho é a flecha e o pai e a mãe, a Bíblia chama de guerreiro. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer que construir e preparar filhos é um desafio na vida de um pai e de uma mãe. Preparar um filho para a vida adulta, preparar um filho para os desafios deste mundo, Deus diz assim: você tem que ser um guerreiro para fazer isto. Diga glória a Deus. O pai e a mãe tem que ser um guerreiro. Você concorda com isso? Irmãos, o pai e a mãe, para preparar um filho, tem que ser guerreiro. Agora imagina um pai e uma mãe que não é um guerreiro. Um pai e uma mãe que é frágil. Um pai e uma mãe que não tem uma estrutura forte. Que tipo de filho é que ele vai preparar para este mundo, para esta geração? Escute, Deus deu os filhos para nós, mas Deus não é o responsável por lapidar os filhos. Deus não é o responsável por preparar os filhos. O responsável por preparar os filhos são os pais. O texto diz que os filhos são flechas. Você já viu como é que se faz uma flecha? Um dia vai pesquisar para você ver como é interessante. A pessoa, o guerreiro, ele começa a afiar a ponta da flecha. E ele vai afiando, 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 afiando. E ele vai preparando aquela flecha para ela ficar bem alinhada. Ela não pode ser uma flecha torta, uma vara torta. Ele pega uma vara e ele vai limpando ela. Ele vai tirando, algumas arestas dela, alguns pedaços, algumas frepas. Ele vai limpando, limpando, limpando. Aí ele afia a ponta dela. Alguns colocam na ponta da flecha um metal. E ele passa ela no tipo de esmeril, para ficar bem afiadinha. Aí ele pega aquela flecha, ele olha ela assim, ele vê se ela está bem linheira, bem no ponto. Amém? Aí ele pega aquela flecha e coloca no alfoge, na aljava, que fica nas costas do guerreiro. Então ele vai para o meio das batalhas. Ele vai para os lugares que tem o alvo. Ele pega aquela flecha, tira da aljava, coloca no arco, e ele estica, ele mira o alvo, e ele solta a flecha, e a flecha vai em direção do alvo, e ela acerta na mosca do alvo. Deus está dizendo assim: olha, os filhos são flechas que você tem que preparar. Você precisa preparar o filho como uma flecha. Você é o guerreiro. Você tem que lutar as batalhas pelo filho. Você tem que enfrentar os desafios. Você tem que ser forte. Você tem que alinhar o filho, tirar as torturas dele. Porque quem é que não tem um filho com torturas? Todo filho vem torto. A flecha vem toda torta. Mas você é o guerreiro, a guerreira. E você diz: eu não posso deixar essa flecha torta. Porque se ela ficar torta, ela vai errar o alvo.
E aí, irmãos, você tem que ter o trabalho de guerreiro para alinhar a flecha. Você já viu a frase que diz assim, o pessoal faz isso muito ainda, né? Eles pegam uma planta verde, um galho verde, e eles conseguem dobrar ou alinhar, porque está verde. Amém? Está verde. Mas se tiver seco, duro, enrijecido, tem como alinhar? Passou o tempo. Aí tem alguém que diz assim: não, pastor, pau que nasce torto não se endireita. Quem disse isso? Nasceu torto, mas está verde ainda. Você pode endireitar ele. Amém? Se os nossos filhos não são endireitados, é porque nós, como guerreiros, não estamos fazendo a nossa parte. Se os nossos filhos errarem o alvo, nós, como os guerreiros, não endireitamos eles enquanto estava verde. Não tiramos as torturas dele. Não passamos ele no esmeril, na plana, para cortar algumas partes tortas. Tem que fazer. E é um processo, irmãos. E sabe, nós só temos o tempo em que eles estiverem conosco. Na hora que você lançar o filho, na hora que você liberar ele, na hora que você dizer para ele, vai, pronto, acabou. Não tem mais tempo, não tem mais como endireitar o que está errado. Não tem mais como corrigir. É por isso que enquanto o filho, escute isso, está dentro da aljava, enquanto a flecha está na aljava, você tem tempo de corrigir. Está na aljava ainda, está nas tuas costas. Você carrega ainda ele. Mas no dia que você puxar o filho da aljava, você colocar no ar, que é atirar, aí, meu amigo, só Deus, em muitos casos de pessoas, só Deus. Porque tem gente que saiu tão torta de casa, tem gente que saiu tão enviesada de casa, que só mesmo o encontro com Deus Todo-Poderoso para alinhar a vida da pessoa. Porque Deus confiou aos pais o processo de fazer isso, e os pais não fizeram. O pai e a mãe não foi o guerreiro que tinha que ser. E o filho saiu de casa todo enviesado, todo torto, e está errando o alvo. Que você atira uma flecha torta, ela vai assim, ó. Ela nunca acerta o alvo. Quantos filhos estão errando o alvo na vida? Porque em casa não foram endireitados, não foram alinhados pelos pais. E o que eu acho muito interessante é porque que a Bíblia usa a expressão guerreiro. Guerreiro, guerreira. Porque de fato, irmãos, preparar um filho, preparar uma filha para esta geração, você tem que ser um guerreiro. Não é fácil. Não é fácil preparar um filho. Por quê? Porque sempre vai aparecendo coisas na vida do filho, torturas, que você tem que ir lá e começar de novo o trabalho de podar, de cortar aquela tortura, de endireitar aquela situação. E nós temos que fazer. Filho não é para ficar em casa dos pais. Filhos é para ser lançados como flechas. O filho que está na casa do pai e passou do tempo de ser lançado, está errado. Ele está falhando no cumprimento da missão dele. Pais não criam filhos para ele. Pais criam filhos para lançar em direção a um propósito.
Deus me deu você por um tempo. Você esteve comigo dentro da minha aljava. Eu te treinei, eu te preparei, eu lutei guerras por você. Eu tive que enfrentar desafios grandiosos. Teve horas que eu pensei que não tinha mais como te endireitar, mas eu lutei e te endireitei. Agora chegou o dia de eu lançar você. Tem um alvo para você atingir, tem um propósito na tua vida. Você não é por acaso, você não veio a este mundo por acaso, você veio para cumprir um propósito, e eu vou te lançar em direção a este propósito. Vá, realiza a tua missão que Deus te entregou. Amém? Nós estamos vendo filhos que estão dentro da casa dos pais, irmãos, e já ficando para titia. Não, você que é pai, se o seu filho estiver dentro de casa já no tempo da titia, bota fora de casa. Diga, meu filho, cai fora. Vá caçar alguma coisa para você fazer. É sério, irmão, estou falando para você, é sério, é o que a Bíblia ensina. Não permaneça com o filho além do tempo que você tem que permanecer com ele. Todo pai sabe, toda mãe sabe a hora que o filho já deu. Já deu, meu filho, já deu. Já está fedendo aqui em casa a tua presença. Cai fora, caça teu rumo. O que eu tinha que fazer por você, o que eu tinha que preparar você, eu preparei. Eu te instruí, eu te mostrei o caminho, eu te mostrei como existem desafios, eu te ensinei. Agora vá, cumpra a tua missão. Amém? Glória a Deus. Minha mãe dizia assim para mim quando estava em casa, ela disse: te prepara, meu filho, aqui a casa da minha mãe não é para sempre não. Te prepara para tu cair fora daqui. Se eu tivesse ficado, eu não teria minha família hoje. Entende, amados? Você fica por um tempo, mas chega a hora de você ser lançado como uma flecha. Chega a hora de você ser lançado. Então você que é pai, mãe, bote o seu filhinho no arco, estique. Quanto mais você esticar, mais longe ele vai. Não estique pouquinho não, a bichinha cai bem assim, daqui a pouco ele está de volta. Estique assim mesmo até o arco entortar, assim, até você vai, você diz que vai para baixo. Vá cumprir teu propósito. Vá constituir tua família. Vá gerar filhos. Vá abençoar famílias. É isso, amados. Amém? Glória a Deus. Um dia que eu esticar o arco com a minha assim, eu vou esticar, não vou botar o pé assim. Vá. Amém. Porque quem vai mais longe, realiza mais. Diga glória a Deus. Diga os meus filhos. Diga mais forte, os meus filhos vão mais longe do que eu. Amém? Glória a Deus. Você quer que os seus filhos vá mais longe do que você? Então, pare eles, alinhe eles e estique bastante o arco, para eles ir longe, realizar muitas coisas, serem uma bênção nesta terra, serem homens de Deus, mulheres de Deus, fazerem famílias abençoadas, terem filhos abençoados, irem longe para a glória de Deus. A minha oração, eu oro para que Deus leve minhas filhas mais longe do que eu e minha esposa temos ido. Leve elas muito mais longe, Deus, para elas realizarem, para elas viverem coisas que eu e minha esposa não chegamos a viver, para elas alcançarem coisas que nós não alcançamos. Eu quero lançá-las com bastante força e bem alinhadas, para elas irem retas e direitas em direção ao objetivo. Filhos são heranças que Deus deu para você, mas você é o guerreiro, a guerreira que prepara este filho como uma flecha polida. E para concluir, leia esta parte do versículo 5, que diz assim: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão envergonhados. Diga glória a Deus.
não serão envergonhados quando os inimigos virem pleitear contra eles. Ah, irmãos, é tão tremendo quando o pai, quando uma mãe não é envergonhado nos filhos. Você concorda com isso? Deus está dizendo assim: você que preparou o teu filho, você que fez dele uma flecha e lançou ele, quando os inimigos virem contra você, você não vai ser envergonhado, porque você preparou os filhos para vencer. Amém, amados? Ah, queridos, é tão triste quando o pai se envergonha no filho. É tão triste quando o filho se torna uma vergonha para o pai e para a mãe. E nós precisamos entender isso hoje. Nós precisamos compreender que enquanto nós temos o tempo, a gente tem que trabalhar para que lá na frente a gente não seja envergonhado. O texto diz assim: quando os inimigos pleitear com ele na porta, quando alguém fala para a gente dos caminhos tortuosos do filho da gente, quando a pessoa diz assim: ah, teu filho, tua filha, é isso, aquilo, o pai é envergonhado, a mãe é envergonhada. E quantos filhos que envergonham os pais? E o inimigo faz de propósito, ele vem mesmo para dizer para você: está vendo? Para envergonhar. Mas eu quero declarar nessa noite, irmão, em nome de Jesus, os teus filhos, os nossos filhos, não vão nos envergonhar. Não vão nos envergonhar nas cidades. Não vai nos envergonhar na cidade, em nome de Jesus. O texto diz bem claro: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear na porta da cidade. Você não vai ser envergonhado na cidade, em nome de Jesus, porque teus filhos vão ser filhos abençoados, filhos de honra, filhos alinhados, filhos que vão te trazer honra na cidade, em nome de Jesus. Mas lembre disso, até chegar o ponto de você ser honrado pelos teus filhos, você tem que ser o guerreiro e a guerreira para preparar ele, para alinhar ela, para tirar as torturas. Isso leva tempo, anos. O processo de formar um filho leva anos. Alguns estudiosos dizem que a base que um pai tem para influenciar sobre um filho é até 20 anos. Até os 20 anos do filho. Se até os 20 anos do filho eu não conseguir alinhar, corrigir, instruir, preparar, depois dos 20 anos, dificilmente você consiga fazer alguma correção. É por isso que hoje a gente vê pais clamando a Deus pelos filhos, para Deus libertar o filho. Mas os primeiros 20 anos, que foi o tempo que Deus colocou debaixo da cobertura dos pais, o tempo que Deus colocou dentro da aljava do pai e da mãe, não foi feito. Então, amados, se você ainda tem filhos abaixo desses 20 anos, é o seu processo de ser guerreiro. Amém? Pastor, meu filho já passou, pastor. Perdi o meu tempo até os 20 anos, agora o negócio tem sido desafiador, tem me envergonhado. Não tem mais jeito, pastor? Para Deus tem jeito. Você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que clamar. Você vai ter que colocar diante do Senhor, do céu, e pedir uma intervenção divina. Pedir perdão, porque o tempo que você foi o responsável, você não conseguiu fazer a sua parte. E não é errado pedir perdão quando a gente erra, irmãos. Se nós errarmos com nossos filhos, nós temos que pedir perdão a Deus. Meu Deus, o Senhor me deu. E o tempo que eu tive responsável por instruir e preparar, eu errei. Eu estou reconhecendo que a minha parte como pai e mãe não foi bem feito.
E eu estou recorrendo somente ao Senhor agora, porque eu não tenho mais como realizar nada. Mas o Senhor sempre pode, porque para o Senhor não existe nada impossível. O Senhor pode endireitar qualquer pessoa. O Senhor pode transformar qualquer pessoa. Amém, amados? Então você pode fazer isto, em nome de Jesus. Se coloque em pé neste momento.